Na Ilha da Trindade, desde as praias até os morros mais elevados, nos deparamos frequentemente com o caricato caranguejo amarelo, conhecido cientificamente pelo nome Jongarthia lagostoma. Esta é uma das espécies endêmicas mais emblemáticas de ilhas oceânicas do Atlântico Sul, por desempenhar importante papel ecológico e apresentar interação com a vegetação e outros animais que ali vivem. Até hoje, a maioria dos aspectos que conhecemos sobre este caranguejo foi descrito para a Ilha de Ascensão, que é mais próxima ao continente africano e sob a égide do Reino Unido. No Brasil, ocorrem apenas 3 ilhas oceânicas: Atol das Rocas, Fernando de Noronha e Trindade, onde pouco ainda é conhecido, o que preocupa em demasia, já que é considerado uma espécie ameaçada de extinção, de acordo com avaliações sobre o seu status de conservação, desenvolvidas pelo ICMBio. Por isso, desde 2018, o projeto Caranguejos de Ilhas Oceânicas, coordenado pelo professor Marcelo Pinheiro da Unesp, campus do Litoral Paulista, busca entender mais sobre a biologia, ecologia e conservação dessa espécie na Ilha da Trindade, onde o caranguejo amarelo ainda é mais abundante, possivelmente devido às reduzidas fontes poluentes e de impactos antrópicos. Desde 2004, temos realizado avaliações do estado de conservação das espécies de crustáceos no Brasil em reuniões capitaneadas pelo ICMBio. Nelas, o caranguejo amarelo tem sido considerado como em perigo de extinção, o que se deve à sua presença restrita a apenas 4 ilhas oceânicas em todo o mundo, que repercute numa reduzida extensão de ocorrência. Além disso, esse caranguejo vem sendo fortemente impactado em ilhas com maior adensamento humano, devido à possível introdução de espécies exóticas que com ele competem por recursos alimentares e ambientais. Foi nesse sentido que iniciamos este projeto com o apoio do CNPq e Marinha do Brasil, onde buscamos descrever a história de vida desta espécie na Ilha da Trindade e utilizar essas informações como subsídios à sua conservação. Ao longo de 4 anos de estudos, algumas informações já foram respondidas. Uma primeira informação, importante para conhecer sobre o desenvolvimento e a distribuição dos caranguejos na ilha, era entender em que momento estes animais se tornam adultos e começam a se reproduzir. Medindo os caranguejos e utilizando técnicas matemáticas, nós verificamos que grande parte dos indivíduos com largura de carapaça maior do que 5,5 centímetros já estão funcionalmente adultos, ou seja, a partir desse tamanho são capazes de produzir gametas, realizar o acasalamento e, no caso das fêmeas, incubar os ovos no seu abdômen. Após alcançarem a maturidade, machos e fêmeas do caranguejo amarelo realizam migrações dos morros para as praias, onde irão acasalar. Neste momento, os parceiros sexuais se encontram, se escolhem e iniciam o comportamento reprodutivo. Diferente de outros caranguejos, o macho não exibe comportamento de corte às fêmeas, e durante a cópula ficam abaixo delas, não sendo percebidos confrontos entre macho pela posse de uma mesma fêmea. Quando a cópula termina, o casal se separa e não existe fidelidade entre eles. Nos casais, o tamanho dos machos e fêmeas é aleatório, não existindo seleção entre indivíduos maiores ou menores. A cópula do caranguejo amarelo, com os machos ocupando posição inferior às fêmeas, é recorrente entre espécies de caranguejos terrestres. Depois do acasalamento nas praias, não se sabe quanto ao destino dos machos, enquanto as fêmeas aguardam ali até a eclosão de seus ovos e liberação de suas larvas na água do mar. Este momento é bastante crítico, quando as fêmeas costumam ficar abrigadas durante o desenvolvimento de seus embriões, algo rápido em função à elevada temperatura da ilha. Assim, cada fêmea adulta pode produzir milhares de ovos ao ano, e depois disso se afastam das praias. A menor fêmea ovígera encontrada na Ilha da Trindade tinha 5 centímetros de largura de carapaça, sendo que o número de ovos produzido varia de 17 mil a 180 mil por desova, apresentando dependência do tamanho da fêmea. Os ovos do caranguejo amarelo eclodem como larvas de dispersão, similares a pequenos camarões, as zoeias. Pouco se sabe ainda sobre o desenvolvimento larval dessa espécie, mas durante o recrutamento, as larvas sofrem muda para uma larva com formato similar ao caranguejo, as megalopas, que podem caminhar, mas ainda nadam com o batimento do abdômen.
Nesse momento, procuram substratos arenosos e iniciam sua vida terrestre, onde sofrerão outras mudas passando a fase pós-larval, agora como juvenis e adultos. Poucos estudos conseguiram avaliar momentos de recrutamento para caranguejos de ilhas oceânicas, e até o início do nosso projeto, isso era um mistério a ser desvendado para a Jongartia lagostoma. Atualmente, já sabemos que o recrutamento dessa espécie ocorre principalmente durante as semanas de lua cheia, nos meses com elevação da luminosidade diária, conhecido como fotoperíodo. Nessa ocasião, eles adentram o ambiente terrestre, compartilhando as galerias escavadas pelos adultos da mesma espécie. Ainda estamos estudando essa estratégia, pois sabemos que é um momento crítico da história de vida do nosso caranguejo amarelo. O caranguejo amarelo apresenta ampla distribuição por toda a ilha, desde as praias arenosas até os morros mais altos, entre ele o Pico do Desejado, que possui 620 metros de altitude. No entanto, os resultados da pesquisa evidenciam que sua distribuição ocorre de forma diferencial nos ambientes ocupados. Tal fato é percebido principalmente durante os meses de verão, que correspondem ao período reprodutivo da espécie, onde os adultos e jovens não ocorrem juntos. Na Praia dos Andradas foram detectados os maiores exemplares, os casais em cópula e as fêmeas incubando ovos, mostrando ser uma importante área reprodutiva da espécie. Por outro lado, o Morro do Príncipe mostrou uma maior abundância de indivíduos juvenis, sendo confirmado como área de residência, onde ocorre o crescimento desses caranguejos. Na Praia dos Andradas também foi encontrada a maior densidade de caranguejos, que chegou a 10 indivíduos por metro quadrado em alguns meses. A elevada densidade nessa praia chega a ser 3 vezes maior do que aquela registrada em outros locais estudados, evidenciando uma possível relação com a reprodução da espécie. No entanto, os resultados da pesquisa evidenciam que sua distribuição ocorre de forma diferencial nos ambientes ocupados. Jongartia lagostoma é um caranguejo onívoro, apresentando uma dieta bastante variada, embora as plantas rasteiras e arbustivas da ilha constituam seu principal alimento. Apesar disso, também é bastante comum ver esses animais predando filhotes de tartaruga verde nas praias, além de carcaças de peixes e outros caranguejos que são carregados pelas marés e se depositam na areia. Estamos avaliando o conteúdo do estômago desses caranguejos para entender melhor sobre sua dieta e os itens alimentares de maior frequência. A existência de preferência por determinada espécie vegetal, por exemplo, pode ajudar a definir quais áreas da ilha são prioritárias à conservação do caranguejo amarelo. Outro aspecto que desperta curiosidade é a peculiar variação de cor dos exemplares desse caranguejo. A maioria deles apresenta uma carapaça com diferentes tons de amarelo, enquanto outros podem ser roxos ou pretos. Isso já foi observado para a espécie em estudos anteriores. Sabe-se que os caranguejos pretos são os de menor porte, enquanto os adultos podem ser amarelos ou roxos. De fato, ainda estamos começando a entender a função das diferentes cores de Jongartia lagostoma. Já sabemos que a coloração preta dos exemplares menores apresenta similaridade à cor dos substratos de praias e do Morro do Príncipe, indicando seu uso como camuflagem. No entanto, a coloração dos adultos ainda aguarda indagações a serem respondidas, pois, diferentemente do que ocorre com os jovens, ela não apresenta função protetiva. Apesar de todo o esforço já destinado, ainda existem várias questões para conhecermos sobre a biologia e ecologia dessa espécie tão carismática e importante nos ambientes insulares. Diversos outros trabalhos estão iniciando, com novas ideias, mas outros desafios maiores ainda precisam ser enfrentados. O conhecimento biológico de Jongartia lagostoma é constituído por pequenas peças de um intrincado quebra-cabeças que constitui sua história de vida. Já temos novas questões a serem respondidas, bem como passos a serem percorridos para somarmos mais conhecimento sobre esta espécie. Neste sentido, respostas bioecológicas diferenciais em relação a impactos antrópicos insulares poderão explicar a maior abundância dessa espécie em ilhas mais preservadas, como Trindade, em relação a outras de maior impacto antrópico, como Fernando de Noronha. Por que uma espécie tão vigorosa e de grande porte se mostra sensível aos cenários de maior adensamento humano? Certamente, trata-se de um grande desafio já delineado e proposto à Marinha do Brasil
com o apoio dos órgãos de fomento à pesquisa e de órgãos gestores como o ICMBio, para que uma estratégia de manejo possa ser implementada nacionalmente. Só assim, poderemos alterar a categoria de ameaça dessa espécie por outra que assegure seu melhor estado de conservação. As pesquisas em locais inóspitos, como as ilhas oceânicas brasileiras, são ainda incipientes, requerendo apoio financeiro e de infraestrutura para que possam ser potencializadas. Neste sentido, iniciativas que permitam respostas ao melhor entendimento destes importantes laboratórios naturais são urgentes. Afinal, eles possibilitam avanços ao conhecimento dos complexos processos que ocorrem em ambientes insulares, como sobre sua fauna endêmica, que é extremamente especializada e reflexo da dinâmica de suas comunidades. O caranguejo amarelo, por ser uma espécie endêmica e ameaçada de extinção, ainda precisa ser melhor compreendido, tanto pelo meio acadêmico quanto pelo público em geral, para que possa ser melhor conservada e conhecida pelas gerações futuras.